Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. O professor e cientista político Alex Bolonha Fiuza de Mello foi reitor da Universidade Federal do Pará por 8 anos e também exerceu, por mais 8, a titularidade da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia nos governos do PSDB. Hoje, aos 66 anos, na condição de doutor em Ciências Sociais e título de pós-doutor pela Universidade de Paris, está aposentado da UFPA e se dedica a análises políticas e de conjuntura em um blog polêmico que criou na internet. Nossa conversa para este Papo no Tucupi foi gravada na Estação das Docas, no centro de Belém. Obrigado, Alex, por aceitar o nosso convite. Prazer meu. Papo no Tucupi, aqui direto da Estação das Docas. Alex, eu quero saber primeiro como é que você começa a sua infância e por que isso você foi levado para fazer academia e se interessar por ciência política. A minha infância, eu nasci em Belém e sempre morei em Belém, toda a parte da minha infância e juventude. Eu só saí de Belém já para fazer algumas experiências fora, até no exterior, já na juventude mais avançada e em função dos estudos que viriam depois e que não foram planejados. Então a minha infância foi sempre em Belém, tendo o Mosqueiro como lugar das férias, né? E nasci numa família de classe média. Meu pai era engenheiro da Companhia das Docas aqui, né? Depois ele teve uma pequena firma de engenharia e eu passei pelos colégios em função da toda a situação financeira do meu pai, por exemplo, que variou ao longo do tempo, né? E teve momentos que a gente tinha mais vantagens materiais, outros perdemos essas vantagens em outros momentos. Até quando eu vim começar a trabalhar remunerado com 17 anos, por necessidade, inclusive, não só por uma vontade pessoal, mas também eu tinha essa vontade. E foi uma infância normal, né? No meio de primas, de amigos, Mosqueiro, a gente tinha muita Mosqueiro, família, amigos dos meus pais também tinham opção em Mosqueiro, e eu cresci assim, né? Como uma pessoa normal em Belém do Pará. Uma cidade de poucos habitantes ainda. Relativamente, pelo menos poucos carros nas ruas, em que a gente podia andar pelas madrugadas sem perigo, vindo das festas, né, com 15 anos. Frequentei muito a casa dos meus avós, né, por situações particulares de história de família. Os meus primeiros anos eu cheguei a morar com a minha avó, minha mãe ia para lá, mas morava com meus avós. O meu avô materno era o Benjamin Bolonha, que era um contador, era irmão mais novo do Francisco Bolonha. Que é exatamente o engenheiro. O engenheiro e tal, exatamente. E a minha avó, Eglantina, de Lemos Bolonha, ela era a sobrinha do Antônio Lemos. Eita, então já veio, aí já tem política no meio, né? Mas isso não influenciou, não havia um ambiente, digamos assim, político na minha família. Não cresci respirando política, não. Era muito dedicado aos estudos, né? Sempre me dediquei muito aos estudos. Você já sabia que queria academia? Não. A minha história profissional é muito mais fruto. Claro, a gente sempre alguma coisa dentro vai alimentando, mas não era uma coisa muito clara. Mas é muito mais fruto de contingências do que propriamente de um planejamento prévio meu. Como assim? Um fato interessante, pode ser curioso, eu participei de movimentos de igreja no período era período da repressão ainda, né, do regime militar, então havia muita dificuldade por exemplo, não participei de movimento estudantil na universidade, mesmo porque ele estava restrito, né? Eu fui participar de movimentos de igreja, era muito comum à época, então os jovens entraram em movimentos de igreja que tinham engajamentos nas paróquias. Tinha caju, né? Tinha vários tipos, né? E nós íamos, quando a gente frequentava porão de hospital público, ia para bairros de periferia, foi quando eu entrei nesse mundo, né? Que não era o meu, porque eu vivia, na verdade, nas calçadas de paralelepípedo, né? E assim, isso foi me abrindo um pouco a mente e me sensibilizando. Eu acho que querer fazer ciência social, eu fiz ciências sociais na graduação, decorreu dessa experiência de sensibilização que eu tive
em movimentos de engajamento dentro da igreja, né? Naquele contexto. E tanto quando eu optei em fazer ciências sociais, a sociologia era proibida no Brasil. Não havia emprego para sociólogo no Brasil. Meu pai ficou muito preocupado e tentou me sugerir que eu fizesse ou administração ou economia, porque eu poderia morrer de fome. E eu disse para o meu pai naquela época, assim, não pai, mas eu quero fazer isso porque eu sinto que é a minha vocação, é aquilo que eu gosto. O que vai vir depois não me importa. Eu quero fazer isso. Ele não tocou mais no assunto, me apoiou. Eu nem sabia o que é que seria. Era o que eu queria fazer. Eu não pensava muito no amanhã. O que é que eu vou ser amanhã, de que é que eu vou sobreviver, eu não pensava muito nisso. Eu sempre me engajei muito no contexto presente. Assim, a minha vida sempre foi muito assim, né? Eu construí muito, eu disse, eu tinha que fazer isso aqui, eu fazia bem isso aqui. Tinha que estudar. O que vai ser amanhã não interessa. O amanhã vai ser resultado do que eu vou fazer hoje. No momento certo eu vou ver, não sei agora. Eu comecei a trabalhar na Fundação do Bem-Estar Social do Pará como secretário mesmo burocrático de um programa da FUNABEM na época. E eu ganhava meu dinheirinho, com isso aí eu podia sobreviver e tal. E fui fazendo o curso, fazendo isso. Em seguida, a TV Liberal inaugurou. Eu achei interessante porque me ocupava duas horas só por dia, ao invés de 6 corridas como eu estava. Me dava mais tempo para o estudo. E eu fui lá, me meti, fui selecionado e eu inaugurei com a Vera Cascais o jornal Hoje como locutor noticiarista. E passei vários anos, 2 anos ainda, trabalhando como locutor noticiarista para poder me manter. Também eu não tinha a pretensão de continuar dentro da televisão. Tanto que quando eu me formei em 77, eu fui passar um tempo em São Paulo para ver alguma coisa por lá, né? E quando, numa minha volta de São Paulo, foi quando um ex-professor meu, Amilcar Tupiaçu, já faleceu. Professor de ciência política. De ciência política. Irmão da Amarilis. Irmão da Amarilis Tupiaçu, era o irmão mais velho dela. Teve uma professora de política social, que era do departamento então, que no meio do semestre teve que viajar com o marido, foi embora para Paraíba. Ela era paraibana, o marido também. Por alguma razão tiveram que ir. E ficou sem professor. E na época existia a figura do professor colaborador, que era um cargo flexível, né, temporário. E ele foi selecionar por currículo uns 3 alunos para poder chamar. Fui ser substituto da professora que saiu, né, e fui ficando. Até ter o concurso que eu tive que fazer para poder ser credenciado, eu fui ficando como professor da universidade. E, portanto, eu fui guindado à ciência política por uma circunstância. Eu gostei do ambiente acadêmico, mas eu não, no momento que eu fui chamado pelo Amilcar Tupiaçu, eu não tinha amadurecido para mim, vou fazer carreira acadêmica. Foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei. E na medida que eu fui para a sala de aula, eu gostei, né? Eu comecei a preparar aula, eu gostei, começou a dar certo. E eu comecei a me enturmar no departamento, a me interessar em aprofundar os conhecimentos nessa área e fui ficando. Até que eu participei de uma SBPC em 79, quando houve foi a grande SBPC no momento do decreto que trouxe os exilados, a lei da anistia, trouxe os exilados. Então foi a SBPC que explodiu a volta dos exilados. Celso Furtado estava lá, Fernando Henrique Cardoso estava lá, outros acadêmicos que estavam morando fora voltaram para o Brasil. E foi nessa SBPC que eu tive contato com um professor que foi determinante na minha carreira, chamado Fábio Vanderlei Reis, que era da Universidade Federal de Minas Gerais, era titular de ciência política. E conversando com ele, eu conheci em função da indicação de um paraense da USP chamado Guilhom de Albuquerque, que era professor da USP, em que eu fui consultá-lo sobre a possibilidade de mestrado na USP, na época em ciência política, porque eu senti necessidade de aperfeiçoar minha formação, já que se eu ficasse na universidade... Mas isso eu fiz por minha conta, já por interesse meu. E o Guilhom de Albuquerque disse para mim, Alex, eu era paraense, ele era paraense, então ele quis me ajudar. Tem 2 bons mestrados no Brasil hoje, que é o da USP e da UFMG. O da USP é um mestrado muito restrito, em que as vagas são dadas pelos orientadores, eles que abrem a vaga, não é um concurso aberto. E eles dão a vaga, eles que selecionam individualmente. Eu não tenho para esse ano vaga.
não é muito fácil você vir de Belém sem contato na USP e conseguir uma vaga. Eu lhe aconselharia para o UFMG, que é um concurso aberto. Eu sempre me interessei muito por teoria política, eu nunca quis ser um especialista de alguma coisa na ciência política. Você tem muitas pessoas especializadas. Sistema eleitoral, partidos políticos, teoria do Estado. Não, eu sempre tive uma curiosidade em ser mais expansivo no conhecimento, ser um especialista. A gente vai chegar lá. Mas eu quero saber se durante esse tempo aí, Alex, eu quero que você fazia no seu dia a dia. Você foi um garoto, um jovem, que gostava da noite, gostava de namorar. O que você fazia nessa Belém, nessa época? Eu tinha uma vida normal de jovem. Eu frequentava boates, festas. Eu não era muito festeiro, mas eu gostava de ir a boates, a festas e tal. Por exemplo, eu nunca gostei de carnaval. Eu nunca gostei de festas de massa, por exemplo. Sempre para mim soou uma coisa artificial, mas claro, era artificial para mim. Eu não conseguia me expressar daquela forma. Então, para mim, participar era artificial. Eu sempre gostei de participar de festas, de reuniões e tal, em que eu me sentia bem em me expressar. Eu era muito tímido também, na época. Eu fui perdendo a timidez com o tempo, né? Mas eu era muito tímido também, na época. Então não era muito de... Casei com 24 anos. Jovem, né? E a minha esposa, a primeira esposa, tinha 19. Por circunstância do mestrado. Porque ela disse, ou a gente casa e voa, ou a gente termina. Então eu ainda era jovem, eu tinha que passar mais 2 anos em Minas Gerais, então eu casei. Alex, você imaginou algum dia chegar a ser reitor da Universidade Federal do Pará? Não, só não imaginei, como não programei, nunca planejei, nem era um desejo meu propriamente ser reitor da universidade. Eu me programei para uma carreira acadêmica, não é? Quer dizer, seja do ponto de vista de uma vontade pessoal, seja de digamos assim, de uma ética de responsabilidade, eu sabia que para eu poder cumprir a minha função bem, ser um bom professor e poder produzir algum conhecimento na minha área, eu precisava me qualificar. Então eu me programei e sempre desejei fazer a qualificação que eu deveria fazer. Tá? O mestrado, o doutorado, porque isso aí ia me dar o background, né? A base para poder avançar e evoluir e cumprir um papel social que eu tinha escolhido como carreira, um professor universitário. Então eu me programei para isso. Tanto que, antes inclusive de ser pró-reitor, eu fui pró-reitor do reitor Nilson Pinto, né, na época, logo depois do Seixas Lourenço, federal. Hoje deputado federal. Eu tinha me programado para ir para o doutorado. Na França, um membro da minha banca do mestrado tinha sido um professor francês, chamado Benjamin Courriat, que ele já tinha me mandado uma carta de aceite para o doutorado na Universidade de Paris, a qual ele pertencia. Eu estava já com convite para ir para o doutorado quando a minha ex-mulher engravidou do meu caçula do primeiro casamento, meu filho, do Ivan. Ela disse, Alex, eu não vou poder ir para a França com um filho recém-nascido daqui a algum tempo e tal. Não dá para adiar tal. Eu entendi a situação dela e eu adiei o doutorado, escrevi para o professor, dizendo da situação minha, que eu agradecia, mas mais um pouco na frente, caso ele mantivesse, me interessaria. E por conta disso, eu pude aceitar o convite do Nilson Pinto, que era candidato a reitor, para ser pró-reitor de extensão. E fui ser pró-reitor de extensão. O Nilson ganhou a eleição, a Proex, e fui ser pró-reitor de extensão, que foi o meu primeiro contato com a Primeiro não, porque como diretor de centro, que eu já era diretor de Centro de Filosofia e Ciências Humanas, nós já tínhamos implantado os cursos de graduação no interior, mas como pró-reitor de extensão, eu mergulhei mais fundo na interiorização da universidade, e foram 4 anos de viagem pelo interior, de implantação. Mas não pensava em campanha naquela época? Quando houve a sucessão do Nilson, por isso que eu estou resgatando essa história, quando houve a sucessão do Nilson... Que ano foi isso? 2001? 90... O Nilson ficou de 89 a 93. 89 a 93. Quando preparou para a eleição de 93, o DCE, a associação docente, alguns diretores e 4 pró-reitores vieram me pedir para eu ser candidato com apoio de todos eles. Só que eu não era o candidato do Nilson. O candidato Nilson era o pró-reitor de administração Marcos Ximenes. Que foi reitor, né? Que foi reitor. E eu disse não. Eu disse não.
Eu não disse não por uma questão de lealdade ao Nilson, porque se eu quisesse ser reitor, eu teria chegado para o Nilson, teria entregue o cargo. Disse, Nilson, eu não posso ser candidato a reitor, estando na sua equipe quando você tem um outro candidato. Eu vou sair e vou disputar fora. Teria feito isso. Eticamente, eu acho que era a posição correta. Mas eu não tinha pretensão, porque eu disse, não, agora eu vou ser para o doutorado. Era prioridade minha fazer o doutorado. E foi assim que foi feito. E você fez o doutorado onde? Em Campinas, na Unicamp. Eu fiz na Unicamp em função do orientador que eu queria, o Ottaviani como orientador. E ele estava na Unicamp na época. E aí, voltando aqui para a associação política. Pois é, quando eu estava no final do doutorado, já estava só esperando a defesa da tese, houve a sucessão do Marcos Ximenes, que foi substituído pelo Cristóvão Diniz. E aí eu recebo um telefonema em Campinas, de 6 dos 7 diretores de centro na época, hoje são institutos, mas na época eram centros, me convidando para ser o candidato de oposição ao candidato do Marcos Ximenes, que era o Cristóvão Diniz. E eu disse não. Então, 2 vezes eu disse não à candidatura de reitor. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que não era minha pretensão nem meu plano ser candidato a reitor. Mas claro que a mosca azul picou também, né? Já Não. disse assim, pode não ser agora, mas depois... Não, mas teve uma... Aí eu conto para você, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, vou falar para você essa história do reitorado, como é que surgiu. Eu disse não. Por que eu disse não? Eu disse, não, estou voltando de um doutorado agora, eu quero agora passar os próximos anos produzindo conhecimento, dando aula na pós-graduação, estruturando a pós-graduação que estava faltando para nós um mestrado, que não tinha de ciência política. E eu fui trabalhar na construção do mestrado através das pessoas que eu conhecia, no caso do IUPERJ, o Renato, os professores que eu conhecia lá no Rio de Janeiro, que eram colegas meus e que fizemos um convênio, universidade, com o IUPERJ para implantar um mestrado de ciência política em Belém, e assim foi feito. Então eu trabalhei muito nisso, trabalhei no programa do doutorado de ciências sociais, foi implantado o doutorado de ciências sociais, e foi quando eu parti para a pesquisa, foi daí que surgiram meus livros, nessa época toda. Então eu passei 10 anos longe da administração, sem querer nada de administração, fazendo carreira acadêmica. Quando eu fui para o pós-doutorado, na França, eu fui fazer o pós-doutorado, a convite também de um professor conhecido e tal. E foi no pós-doutorado na França que surgiu de novo, começou a surgir convite para eu concorrer à sucessão do Cristóvão Diniz. Eu estava com a minha filha lá. Isso já nos anos 2000, né? 2000. 99 e 2000. Isso já no ano 2000. Eu já estava lá desde 99 em Paris e 2000 começou a surgir, agosto, setembro de 2000. Começaria a eleição seria início de 2001, a posse foi em julho de 2001. Aí começaram alguns colegas a mandar mensagem, aí já tinha mesmo através do e-mail, já tinha e-mail na época. E eu estava com a minha filha, e eu contei para ela o que é que estava acontecendo. Aí minha filha me disse o seguinte, papai, tu disseste não várias vezes, por que tu vais dizer não agora? Tu disseste não por causa da carreira acadêmica, e não estavas a fim de fazer. Mas agora tu estás concluindo tua carreira acadêmica, tu vais fazer o que daqui para frente? Tá? Por que dizer não, se é uma coisa que está surgindo espontaneamente e tal? E eu fiquei amigo de um grande professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é onde eu estava vinculado lá em Paris, chamado Serge Gruzinski, que hoje é um dos 2 ou 3 maiores historiadores da França, da atualidade. E por coincidência eu fiz o curso dele e tal, fiquei amigo dele, saímos para tomar café e tal. E um dia eu coloquei para o Gruzinski esse meu dilema, disse, olha, contei um pouco a minha história, só estou nesse dilema, de novo veio um pedido desse e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, Alex, deixa eu te contar uma coisa, ele conhece Belém, conhece a América Latina, trabalhou muitos anos no México, ele tem uma rede de pesquisa com a América Latina, tal, conhece bem os países da América Latina, Peru, México, Brasil, tal. E ele conhecia Belém também. Ele disse, Alex, deixa eu dizer uma coisa. Outro dia eu fui convidado pelo presidente aqui da França para assumir o Museu de Ciências do Homem. E eu pedi para ele uma semana para pensar. E com uma semana,
eu fiquei dizendo assim, bom, para assumir o Museu de Ciências do Homem, tem umas 20 pessoas que podem assumir. Mas se eu assumir o Museu de Ciências do Homem, eu vou ter que largar a coordenação da minha rede de pesquisa. E eu não consigo encontrar um nome no meu lugar para ficar na rede de pesquisa. Então a rede de pesquisa é mais importante do que a atividade administrativa. E tinha um outro dado também que eu coloquei na mesa para ele, porque nesse mesmo momento que eu estava sendo convidado para ser candidato a reitor, eu tinha recebido o aval da Universidade de Oxford, porque quando eu estava em Paris, eu mandei um projeto para Oxford, para fazer uma pesquisa sobre a formação das elites políticas no Pará no período da borracha, porque havia muita ligação com Londres, e havia muito material em Londres pouco estudado sobre isso, né? Jornais de Londres sobre as atividades econômicas em Belém, e eu queria ver como se formavam as elites na relação com os grupos da indústria automobilística, que eram os importadores da borracha, e eu queria ver esse tipo de vínculo que tinha, porque para mim isso aqui daria uma margem para pensar a natureza da formação do Estado moderno, entre aspas, dentro da Amazônia, né, no jogo com o capital internacional. Era um tema extremamente interessante que acabei não fazendo essa pesquisa, que há muito tempo eu vinha pensando. Quando eu estava em Paris, liberado para fazer o estudo, eu podia ficar até mais um ano fora. As minhas atividades em Paris estavam concluindo, mas quando eu estava em Paris, em abril, eu havia escrito para a Universidade de Oxford, mandando o projeto. E ele foi aprovado, eu tinha um convite como pesquisador visitante para Oxford, para fazer essa pesquisa. Então eu tinha o convite para voltar para Belém, eu tinha o convite de Oxford para continuar o pós-doutorado, agora na Universidade de Oxford, e eu coloquei isso para o Sérgio Gruzinski, na mesa. Aí o Gruzinski citou essa história dele. Aí eu disse, bom, o Gruzinski vai dizer, esquece tudo, vai para Oxford. Ele disse exatamente o contrário para mim. Ele disse assim, só é o seguinte, eu estou em Paris e sou francês, você está na Amazônia e você é brasileiro. Aqui tem quadros, lá precisa formar quadros. Alguém tem que ajudar a formar quadros lá. Se você ficar só na carreira acadêmica, é uma opção, é legal tal, mas qual vai ser a diferença que você vai fazer? Você pode ficar numa condição até de destaque da produção acadêmica e tal, mas e daí? Tá? Mas do ponto de vista da mudança das condições objetivas daquela sociedade, eu acho que você tem que ver a sua historicidade, que é diferente da minha. Você não está indo atrás, você está sendo chamado, quase convocado. Você já disse 2 não, você continua a insistir, você tem que pensar com carinho sobre isso. Então, esse depoimento dele para mim teve um peso, junto com o da minha filha. Aí eu disse assim, bom, eu vou ter que voltar de qualquer maneira a Belém para passar o Natal. E em Belém eu decido, porque eu tinha que estar, se eu fosse para a Inglaterra, teria que estar no final de janeiro. Aí quando eu cheguei a Belém, estava todo aquele clima da sucessão na universidade, etc, né? O Manés, que já era candidato na época. Carlos Manés. Carlos Manés, que era que hoje candidato. é secretário da Ciência e Tecnologia. Exatamente. E veio para Belém, aí o meu pai adoece, um problema na medula óssea, 4 meses de vida. Eu disse, eu não vou sair de Belém. De novo as circunstâncias. Então, repare, a minha vida é muito definida pelas circunstâncias. Eu sempre digo isso. Eu lembro muito do Ortega y Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias. É verdade. As circunstâncias às vezes pesam mais. Errado, às vezes, né? As circunstâncias pesam mais às vezes que os nossos planos. E eu fiquei em Belém e acabei aceitando pela primeira vez ser candidato a reitor sem ter planejado. E vim a ganhar e assumi a universidade e fiquei 8 anos reitor. Então, a campanha foi uma campanha dura, não foi, Alex? Foi dura, foi dura. Foi dura em vários sentidos, inclusive porque meu pai estava morrendo. Então foi uma coisa muito difícil. E curioso, né? Eu disse 2 vezes não à reitoria. E acabei sendo reitor 2 vezes por fruto das circunstâncias. Alex, e o seu professor, o francês, disse para você que você tinha uma missão de formar quadros aqui. Você ficou na reitoria por 8 anos. Você considera que formou quadros aqui? Todo trabalho é um trabalho coletivo, ninguém é reitor sozinho. É um trabalho de equipe, de rede de articulações. O que eu procurei foi articular as melhores competências que tinha na universidade para a gente fazer crescer a universidade, para que ela cumprisse o seu papel. A universidade tem que formar pessoas e formar bem
e produzir conhecimento, se possível, bem. Isso é um processo histórico, isso não é da noite para o dia. Não é? Uma vez eu fui convidado para participar na Inglaterra, em Würzburg, de uma cerimônia. Eu estava numa equipe da CAPES convidado. 500 anos da Universidade de Würzburg, imagina, 500 anos. Né? Eu era mais velho que a Universidade Federal do Pará. E eu entendi ali que as instituições se constroem em décadas e não em anos. A universidade estava na infância ainda está na infância. A verdade é que você foi reeleito, né? Você, fui reeleito. Então a gente anos, contribuiu para melhorar a universidade. O importante é que a universidade tenha um ethos voltado para a sua finalidade. Essa foi sempre a preocupação, que é acadêmica, que é de formação. A universidade não é partido, a universidade não é sindicato. Quando ela se imiscui nessas áreas, ela perde a sua finalidade. Nós trabalhamos muito nesse sentido. Então foi uma contribuição durante 8 anos para fazer a universidade crescer e se consolidar. Você saiu da universidade faz 12 ou 13 anos, né? Saiu em 2009... Da reitoria. Da reitoria da universidade, reitoria. Que eu digo da reitoria, né? Porque, com o reitor da universidade. Hoje a universidade tem 340 cursos, 12 campi, são 60 mil alunos, 2.500 professores, 2.300 funcionários em um orçamento que passa de 1,5 bilhão. Sim. Como é que você vê esse avanço da Universidade Federal do Pará? Eu acho que isso é consequência de todo um trabalho coletivo e institucional que foi se sucedendo no tempo com uma certa coerência, a despeito das diferenças de estilo entre os reitores, e que revela também uma certa consolidação de uma cultura acadêmica. Agora, isso tem esse crescimento, mas ao mesmo tempo a universidade sempre vai se debater com um grande dilema, que é que essa quantidade impressionante de dados, ela nem sempre corresponde à qualidade. O fato de ter mais de 300 cursos é impressionante, mas nem todos têm qualidade. O fato de nós termos 2.500 professores é impressionante, mas nem todos são bem preparados. Então, a questão da qualidade, que é o problema da escola brasileira, né? É um problema muito, muito decisivo e muito sério, é um problema central, a busca da qualidade. Então, ter número de alunos, ter cursos, tal, tudo é importante, inclusive por causa do orçamento, que ele é sempre proporcional a esses dados. Mas isso não basta, a universidade tem que sempre primar pela qualidade. Eu pergunto uma coisa para você, que é uma coisa que eu tenho notado e tenho ouvido muito nos debates, é que a universidade, na realidade, pode ter mestre, pode ter doutor, pode ter o que for, mas todo mundo quer fazer isso para ser professor. E ninguém quer ser um pesquisador, por exemplo, ninguém quer ser alguma coisa que possa contribuir Olha, Tito, eu diria outras questões. Tem as duas coisas. Hoje nós temos gente que quer ser só pesquisador e não quer dar aula, o que é um desvio. Pô, mas não tem lugar para pesquisador aqui no Brasil, né? Não tem lugar onde as verbas são muito curtas, onde, por exemplo, principalmente no Pará, né? Sem dúvida, você está aqui tem muito mais dificuldade do ponto de vista do apoio do que em países mais desenvolvidos, isso é inegável. Mas se isso aqui fosse uma condição absoluta, nós não teríamos pesquisadores de sucesso que nós temos, inclusive aqui em Belém. Nós temos pesquisadores com excelentes laboratórios, com boas equipes, com trabalhos publicados no mundo inteiro e fazendo inovação. Como é que você vê o investimento de dinheiro público, né, de recursos públicos na pesquisa? Porque nos Estados Unidos as empresas privadas investem em pesquisa, mas a maioria ainda é recurso público. Sim, aqui no Brasil o orçamento é mínimo, né? Isso tem uma explicação básica, né? Porque as empresas estão interessadas, salvo as grandíssimas empresas que investem em pesquisa básica de conhecimento inovador e tal, as empresas estão interessadas em transformar conhecimento em produto. Só que a transformação do conhecimento em produto supõe um outro nível de conhecimento, que é aquilo que chama do conhecimento básico. Não é? Você tem que desenvolver o conhecimento independentemente do que ele possa produzir um dia. E esse tipo de investimento em pesquisa básica, né, por exemplo, conhecer a genética humana. Né? A pesquisa genética não começou em função do investimento de empresas. As empresas começaram a entrar na medida que o homem passou a dominar o código genético, aí isso aí começou a gerar produto. Mas esse investimento de décadas de pesquisa nisso não traz lucro nenhum. Quem que custeia isso? É o Estado. É o Estado que custeia. Tem que ser assim, né? Se tem, eu não sei, mas é o que acontece historicamente. Não é?
Se um dia as empresas vão fazer isso, não sei. E no Brasil tem pouquíssimas empresas privadas que investem em conhecimento. Pouquíssimas. Quase 0%. Quase zero, quase Agora, zero. Alex, eu te pergunto, você chegou a assumir um cargo executivo também dentro do Estado, que foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O que é que dá para fazer nesse cargo? Você ficou 8 anos lá também. Nós definimos um plano de desenvolvimento para a ciência e tecnologia no Estado do Pará e o objetivo de criar um sistema de inovação no Estado do Pará, que supunha a criação de alguns instrumentos que não existiam. Então nós criamos um parque tecnológico com laboratórios voltados à inovação e à relação com as empresas, que não existia, hoje ele existe. Nós criamos um programa de formação profissional e técnica que o Estado não tinha, chamado Pará Profissional, que hoje é uma lei. E nós passamos a executar formação profissional, sobretudo no interior do Estado, né? E não sei como é que está hoje na gestão do professor Maneschi, que deve ter surtido as suas continuidades. Nós definimos um programa de investimento pesado em bioeconomia, chamado Biopará, que para executá-lo precisávamos de uma organização social, porque uma autarquia como a Secretaria não tem quadros técnicos, nem tem condições jurídicas e flexíveis para poder fazer isso. Então foi criada a Biotec Amazônia, para poder executar isso. E os recursos são pelo menos mínimos para executar um trabalho como E nós esse? fizemos um projeto para carregar recursos da taxa mineral. Da taxa mineral não, dos royalties do minério. Que eu passei para o professor Maneschi, que estava na Assembleia Legislativa, ele deu continuidade e conseguiu, através do governo atual, aprovar o projeto. E que está trazendo hoje recursos para a Secretaria, coisa que não tinha, que era um orçamento muito irrisório. Hoje ele é 20% dos royalties do minério vão para a ciência e tecnologia. Você acha que a saída para o Pará é a ciência e tecnologia, tal como a biotecnologia, que nós temos essa Amazônia grande? Para a Amazônia, eu acho que a biotecnologia é o conhecimento básico para o desenvolvimento da bioeconomia. Eu acho que a Amazônia depende da bioeconomia. Alex, você criou um blog na internet chamado Zoon Politikon, que é exatamente uma expressão de Aristóteles, né? Quase 400 anos antes de Cristo, que é o animal político. E você dá os seus pitacos, dá suas opiniões como cientista político sobre a nossa política atual. O que te levou a escrever esse blog? Detalhe, se você vê o Zoom, ele tem uma perninha em vermelho distinta do azul. É o Zoom como animal e o Zoom, com M fica Zoom político, então o foco político. Animal político e o foco político. Você fazer um jogo aí, foi uma ideia que surgiu. Veja, o blog ele surgiu também espontaneamente no seguinte sentido, eu não tinha pensado em blog. Eu estava aposentado, estava fazendo observação dos fatos políticos e eu comecei a observar comecei a perceber que a eleição do Jair Bolsonaro e as reações que houve à eleição do Jair Bolsonaro seria um grande laboratório para pensar o comportamento político da classe política brasileira e analisar a cultura política brasileira. Em que sentido? Porque o Jair Bolsonaro foi um outsider, ele foi fora de qualquer previsão de toda a estrutura do sistema político que estava implantado no Brasil. Inclusive do marketing, né? Tudo, tudo. E houve uma reação em massa a um candidato eleito fora de um esquema, né? Eu disse, pô, mas peraí, se nós temos uma cultura democrática, tem que se aceitar o cara e fazer oposição democraticamente, mas não querer linchá-lo, porque o cara tem mandato popular. Então, que história é essa dessa perseguição desde o primeiro dia, da forma que está sendo? Isso aqui é um laboratório para pensar política no Brasil, as estruturas políticas no Brasil. E eu comecei a escrever, eventualmente, um artiguinho aqui, outro ali, tal, etc. Mandava para alguns amigos, tal, aí incentivava a escrever mais, tal, comecei a incentivar. Até que começou a ter repercussão isso aí. Eu disse, bom, estou com tempo, por que não escrever um pouco mais e usar o meu tempo para fazer artigos de reflexão política sobre o Brasil, usando um pouco daquilo que eu acumulei no tempo, né? Aquilo é um patrimônio, não é só meu, é um patrimônio público que eu posso devolver agora com o tempo que eu tenho. Antigamente eu não estava com esse tempo,
para poder escrever, porque isso também exige um pouco de reflexão, de pesquisa, você tem que estar muito atento aos acontecimentos, fazer os cruzamentos, isolar informações que não têm fidedignidade daquelas que possam ter. Isso é um bom... Você trabalha nessa área, você sabe que isso aí dá trabalho. Eu comecei a fazer. E o ano de 2019 foi um ano em que eu escrevi alguns artigos, tal, começou a ter a repercussão, começou a chegar a repercussão até de fora do estado, quando eu imaginava que tinha já vazado para fora, tal. Até que um amigo meu disse: Alex, por que tu não constrói um blog? Por nada, até para tu arquivares tudo isso. Fica lá à disposição e tal. Eu disse: por que não? Não é? Escrever, se amanhã eu termino com o blog, né? Não tenho intenção de ser blogueiro, né? Mas tudo bem. Escrever, né? Espaço para escrever. É uma experiência diferente. Eu estou com tempo para isso, tal. Vou fazer um exercício, né? E assim foi feito. Aí foi feito o blog e comecei a fazer. E a partir dali, todo ano de 2020, todo ano de 2021, continuo escrevendo, tal, acompanhando os acontecimentos, né? Alex, algumas pessoas chegaram a dizer que você flertou com o bolsonarismo. Isso é verdade? Não. O Bolsonaro está longe de ser, vamos dizer assim, um perfil daquilo que eu imagino que possa ser um estadista. Ele não é um estadista. Mas é uma figura curiosa na história política brasileira, porque ele foi uma ruptura com uma condição que estava posta sistemicamente. Isso é muito interessante. Você se define ideologicamente em algum campo? É o seguinte, eu sempre me neguei a me vincular a partido. Primeiro, porque eu nunca... Não a partido, sim, mas a pensamento. Mas eu nunca me acreditei muito em algumas lideranças, porque os partidos têm dono, não é só no Pará. Eles não vão me submeter a igrejas, tal, perder uma certa autonomia, não vou fazer. E foi uma opção minha, nada contra quem faça, nada disso. Eu sempre me posicionei, o que é esquerda e direita? Primeiro, a questão de esquerda e direita é uma coisa meio, para mim, que não tem muito sentido mais sociológico hoje no mundo. Nos largos traços, esquerda são pessoas preocupadas em fazer correções dentro do sistema capitalista dominante em relação àquelas pessoas que são tendencialmente excluídas e que você precisa trabalhar para que elas minimamente tenham condições de ter resgate de direitos e de oportunidades. Que se você deixar meramente pelo mercado, isso não vai acontecer. E o papel do Estado, nesse sentido, ele é determinante. Mas eu sou contra o Estado totalitário na interferência na vida das pessoas. Então, digamos assim, nessa perspectiva eu tenho uma sensibilidade de esquerda. Só que eu não me identifico com a esquerda do Brasil porque eu acho que ela é uma farsa. Ela não tem um projeto de sociedade, ela não tem uma coerência de comportamento com princípios. É uma esquerda que manipula. A direita nós sabemos o que é há séculos no Brasil, não é? Mas ela é transparente, você sabe com quem está lidando. A esquerda que foi construída no Brasil... Mesmo esse ensaio de um novo golpe, por exemplo, a direita aí se moveu, ensaiando até talvez um novo golpe. Não é ruim ser direita ou esquerda. Se ser direita é ser liberal, tal, isso é legítimo. Pois é, mas daí todo mundo espera o liberalismo do Paulo Guedes, não houve, né? O problema não é esse. Não houve porque estão impedindo muita coisa que o Paulo Guedes está querendo fazer, né? Boa parte do que o Paulo Guedes está querendo implementar eu sou favorável. Uma outra coisa eu sou crítico, mas não vem o caso agora abordar isso aí agora. Mas ele é coerente naquilo que ele está pretendendo. Mas está se proibindo. O Congresso não permite muitas reformas que seriam estruturantes para o Brasil. Poderiam dar certo ou não, mas só o tempo diria. Mas o modelo político brasileiro, ele é fracassado. Quer dizer, você tem uma simpatia a esse governo do Bolsonaro e não o que você flertou. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele é estratégico no seguinte sentido. Dar uma continuidade àquilo que foi revelado pela Lava Jato, manifestar a cleptocracia dominante no Brasil que ela existe, né? Impedir que o tipo de interferência dentro do Estado que vinha sendo feito do ponto de vista da corrupção, pelo menos seja minimizado no Brasil, né? Ou seja, você falou da cleptocracia que exatamente crie dificuldade, né? E crie dificuldade para esse grupo que está contra ele volte ao poder, crie dificuldade para isso. Nesse sentido, eu acho positivo. Agora, que eu aposto no governo Bolsonaro para ser a solução do Brasil, longe disso.
Então eu não sou bolsonarista, né? Eu não faço o mito do Bolsonaro, muito pelo contrário. Tem as críticas duras ao PT. Tenho. O PT foi um fracasso do ponto de vista daquilo que se Você foi propôs. nomeado pelo governo petista ou já pelo governo Fernando Henrique como reitor? Os dois. Primeiro mandato pelo Fernando Henrique e segundo pelo petista. Pelo Lula, né? Alex, você escreveu no seu blog o seguinte, falando exatamente, foi um artigo de agosto passado, que você diz textualmente, falando das circunstâncias, que diz que a medida importa em notório crime contra a República e o Estado Democrático de Direito, a merecer, com base no artigo 142 da Constituição Federal, em toda a sua legitimidade, dentro das 4 linhas, que é uma linguagem, uma expressão usada pelo Bolsonaro, da Carta Magna, uma intervenção cirúrgica do poder moderador, que em última instância é as Forças Armadas. Ou seja, você também flertou com o golpe, alguma coisa assim? Não, uma interferência das Forças Armadas em situações limite, em que a Constituição está sendo rompida e o poder que deveria reagir não reage, está submisso, que é o Senado Federal, você tem de duas uma. Ou você tem uma intervenção cirúrgica que não é tomar o poder, é apenas se fazer presente no cenário e dizer, estanca aí, que um ministro do Supremo não pode fazer o que ele quer da cabeça dele contra a Constituição. Não pode fazer o que quer contra a Constituição. Quem está dando o golpe não são os militares, quem está dando o golpe é a toga hoje no Brasil. Você falou essa frase aqui, você escreveu essa frase aqui, no contexto quando o Barroso e o Alexandre Moraes abriram inquérito contra o Bolsonaro. Mas a partir que você considera o artigo 142 da intervenção das Forças Armadas, isso não seria flertar um pouquinho? Não, porque a Constituição prevê essa possibilidade de situações limite. Mas o Supremo Tribunal Federal já disse que não tem essa interpretação. O Supremo Tribunal já disse que não tem prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal faz inquéritos que ele não pode fazer, interfere em outros poderes que não podem interferir. O Supremo Tribunal não é Deus. Hein? E qual é a solução no ponto de A vista? ideal seria... Já que a última palavra em todas as democracias é do judiciário. Desde que ele cumpra a lei. O que é isso? O judiciário não é Deus. É a do judiciário dentro do Estado de Direito, desde que ele não seja o rompedor do Estado de Direito. Onde é que nós estamos? Então um juiz faz o que quer do STF, mesmo contra a Constituição. Como é que ele pode prender um parlamentar por aquilo que ele disse? O que justifica isso? Nada justifica. A Constituição é explícita. Por quaisquer palavras, não pode ser preso, não pode ser penalizado. Onde está o fundamento legal da prisão de um deputado federal? No outro artigo que você fez em julho, você também anunciou que havia clima para um possível levante popular. Como é que você analisou isso? Sim, tanto que 7 de setembro foi uma demonstração que era possível isso. Aí eu estou analisando, aí eu não estou na condição de analista, eu não estou propondo. Eu estou dizendo que como analista eu percebo que está se criando as condições para isso. Eu estou chamando a atenção disso. Está se criando as condições para isso. Então, o observador tem que estar muito sensível à evolução dos acontecimentos e ao comportamento coletivo. Você e é isso que eu procuro também fazer. Que poderia ter no 7 de setembro a queda da Bastilha. Poderia. Era uma hipótese. Que é Poderia. uma alusão a um dos episódios mais violentos Poderia, da Revolução Francesa. E muita gente que foi para a manifestação estava esperando isso. Então é fato que havia a possibilidade. Se os bastidores conduziram para outra coisa, aquilo era uma hipótese que era real. Não quer dizer que seria cumprido. Eu apenas antecipei uma possibilidade. O jogo político é um jogo de possibilidades, não é uma certeza. Apenas eu retratei um contexto, uma conjuntura. Você acha que os seus amigos de academia, companheiros de academia, como é que estão analisando essas opiniões? Quer dizer, você ficou um cara meio de direita, você recebeu muitas críticas em relação a essas suas opiniões? Eu sou de direita na mentalidade deles, né? Eu fiquei queimado diante de muitos colegas da universidade. Como assim, Alex? Porque não aceitam uma posição de crítica àquilo que eles defendem. Né? São aqueles que vão defender até o fim que Lula é honesto. Eu não posso admitir, como intelectual, que o Lula seja honesto.
Os fatos demonstram. Eu votei no Lula várias vezes. Mas assim como eu votei no Lula por aquilo que ele poderia representar para o Brasil, quando foi revelado aquilo que de fato ele fez, eu me rendo aos fatos. Eu não me rendo à ideologia. Você votou no Haddad ou votou no Bolsonaro? Votei no Bolsonaro. Eu não ia votar num candidato. Eu me dou com o Haddad pessoalmente, hoje em dia provavelmente não mais. Eu era muito próximo do Haddad. Eu tomava cerveja com o Haddad em Brasília, na época eu era reitor. Né? Mas ele era representante de um partido que tinha sido denunciado pelo Petrolão. Como é que eu vou votar num candidato de um partido que se revelou uma organização criminosa? Eu tenho minha consciência cívica e política, pô. O candidato de oposição a ele, que poderia vencer, era o Bolsonaro. Voto útil naquele que podia representar o antagonismo, aquilo que eu não queria mais. Aliás, eu acho que o Bolsonaro deveria, é uma opinião minha pessoal, ele deveria colocar em risco até a reeleição dele para denunciar aquilo que ele sabe ao país, ao invés de se reeleger. Que ele tem condições de denunciar o que é a lama do Brasil. Infelizmente, ele vai querer voltar ao poder. Eu não diria nem infelizmente, porque eu gostaria de ver alternativas a ele nesse momento que eu não estou vendo. O Moro, não sei. Você não vê nenhum candidato aí que possa ser dele? Dória, certamente não. PT, certamente não. Ciro Gomes, jamais. Por que o Ciro Gomes jamais? E o Dória jamais também? Eu considero alguns dessas pessoas os maiores mau caráteres da república, entre aspas, porque não existe república no Brasil, na nossa circunstância. Eu não voto em mau caráter, não acredito. Quem seria o Ciro ou o Dória? Ambos. Ambos. Alex, você flertou também um pouquinho, agora, que essa é a palavra da moda, né? Flerte, para dizer quando a pessoa simpatiza com alguma coisa, com a política partidária um determinado tempo, ou a política partidária flertou com você, que foi exatamente para talvez ser candidato a prefeito de Belém. E você tem no seu blog uma receita, talvez pequena, para Belém. Você tem essa pretensão? Não, aquilo ali, quando eu escrevi aquele texto sobre Belém, eu já tinha dito não ao convite a prefeito. Foi pelo antigo PPS, não foi isso? Eu já tinha dito não. Então aquilo não foi em função de me promover como possível candidato. Eu já tinha dito não. Aquilo ali foi, tanto que eu ofereço aquilo ali à sociedade. Eu coloco aquilo... Você não tem essa pretensão? Não tenho. Eu tive várias oportunidades de entrar em política, sempre disse não. Mas você pendurou a chuteira ou não? Não. Eu fiz uma opção, eu não entrei na política. Alex, o que você teria a dizer sobre a circunstância política do Pará, do Brasil, e como analista político, estudioso que você o que você espera dos próximos anos no Brasil? O Brasil é vítima de um sistema político em que toda a estrutura dele está montada num sistema partidário apodrecido, em que dificilmente vão surgir desse conjunto de partidos figuras à altura dos desafios do país. Então, o filtro dos partidos impede que pessoas com uma outra estatura e uma outra mentalidade cresçam na política. Enquanto não houver uma reforma política profunda no Brasil, que não vai vir deste Congresso, né? que não vai vir aí, nós vamos ser vítimas de uma estrutura que conspira contra as saídas do Brasil. Porque lança como opção candidatos que são incapazes, descomprometidos, voltados apenas para interesses pessoais, privatistas, não é? Que não vão dar a solução absolutamente para os desafios do Brasil. Alex, que pergunta o Alex faria ao Alex? Você agora me pegou de surpresa. O que é que pergunta que eu faria a mim mesmo? Se tudo valeu a pena. Valeu? Valeu. Atracou o seu barco nos portos que você queria? Não, porque eu nunca acreditei nos portos finais da vida. Eu sempre acreditei na trajetória da navegabilidade. A vida é navegar, não é chegar a porto necessariamente algum. A vida é navegar.
E aquilo que foi navegado a cada momento foi feito com consciência, com dedicação, com crença de que era o melhor possível naquele contexto, dentro dos meus limites. Saber que eu sou um ser humano limitado, condicionado, com uma historicidade definida contra a qual eu não posso lutar. Eu sou determinado por ela, não é? E dentro dessa historicidade, dentro dessa trajetória, ter feito o meu melhor possível, com erros, com acertos e tal, mas, no fundo, ter valido a pena. Jamais eu quis ser salvador da pátria, referência para alguém, representante de qualquer coisa. Eu fui vivendo as circunstâncias que a vida me deu da melhor maneira possível que eu pude, dentro dos meus limites. Não há outra história a querer ter feito. Né? Não me arrependo propriamente do que eu fiz. Né? E tento passar para os meus filhos hoje, para os meus netos, tudo que é possível passar como reflexão, como exemplo, como conselho, né? Sem querer ser, além disso, alguém mais. Sem querer ser Deus. Eu acho que essa é uma grande... Isso me permite, por exemplo, não ser mais muita coisa do que eu fui e não me faltar nada por isso, nem perder o chão. E ser possível ser Alex simplesmente, sem ser o professor, o reitor, o secretário e tal. Isso aí tudo passa. Tudo é vaidade das vaidades. Muito obrigado, Alex, por esse papo no Tucupi, que valeu a pena. Obrigado. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/Tacelado. Prefeitura de Belém. Governo da nossa gente. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará. Papo no Tucupi. Oferecimento. Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/Tacelado. Prefeitura de Belém. Governo da nossa gente. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará.